que eu escrevo nos moldes, né? O que a gente precisa escrever na modelagem. É um ponto importante porque você nem pode pecar pela falta e também não pode pecar pelo excesso. Muita informação na modelagem vai deixar você confuso na hora de fazer o seu corte, né? Às vezes você apenas modela e tem alguém que vai cortar e alguém que vai costurar. Então a primeira coisa que você precisa escrever é qual modelo, qual tamanho e se trata da frente ou das costas da peça que você vai cortar. Aqui no caso eu tenho uma saia midi, é uma saia simples, uma saia reta. A saia midi no molde da frente, vou separar para ficar mais claro. Tá escrito saia midi, tamanho P, ou um P entre aspas, frente. Cortar uma vez. Então eu escrevi o nome do modelo, é uma saia midi, eu poderia ter dado o nome, saia Paula, saia Gracinha, qualquer nome, pode ser o nome do modelo. Eu poderia também só colocar uma referência, por exemplo, eu faço uma coleção, tem 20 looks. Eu posso colocar look 001, por exemplo. Pode ser o número ou o nome do modelo. Vou colocar o tamanho. Pode ser PMG, GG, o tamanho, né, que se refere às medidas. Posso colocar também se trata da frente ou das costas. Aqui no caso é a frente da saia, né, uma saia inteiriça. E quantas vezes eu vou cortar, porque dependendo do que está escrito aqui, quantas vezes a peça vai ser cortada, é que eu vou saber como dobrar o tecido. Então essa informação da quantidade de vezes que a peça vai ser cortada é muito importante. Algumas pessoas têm dúvida quanto a isso, é só pensar no que forma a roupa. Por exemplo, eu vou cortar uma saia. Quantas frentes eu preciso para ter uma saia inteira? Apenas uma frente. No caso de uma frente inteira, como está aqui. Então, cortar uma vez. Outra informação importante é em que posição eu vou colocar esse molde no meu tecido. Como eu sei indicar isso? Eu vou colocar uma linha no sentido que eu quero cortar a peça. No caso aqui está no sentido vertical com relação à peça, não com relação a mim, mas com relação à peça, no sentido vertical. Isso aqui foi feito quando a peça ainda estava no retângulo da modelagem, antes de cortar o molde. Aí com o esquadro, com a régua, eu tracei o fio, que vai ser alinhado com o fio do tecido para que a peça seja cortada corretamente. E aí eu vou indicar onde é o fio, para que a pessoa que vai cortar saiba o sentido que ela tem que colocar a modelagem. O que mais que eu posso acrescentar no meu molde? Aqui eu vou ter um cos de elástico que vai ser dobrado na hora de costurar. Então eu já indiquei que nessa parte vai um elástico com largura de 4 centímetros. É obrigatório escrever os aviamentos? Não. Para isso existe a ficha técnica, que vai acompanhar o kit de modelagem, você vai poder colocar tudo sobre aquela peça. Eu gosto de colocar porque eu gosto de ter um panorama do que vai ser gasto naquela peça quando eu estou modelando, já que eu faço todos os processos. Eu desenho, faço croquis, eu faço a modelagem, faço corte, faço a costura. Então eu gosto de me ajudar nas outras etapas. Então se você já coloca indicação do material que vai ser usado, de quanto você vai gastar de tecido, que aviamentos que você precisa, qual metragem, tudo certinho, isso já facilita a próxima etapa. Porque às vezes você vai ter uma modelagem que ela serve para malha, mas se você cortar num outro tipo de tecido, vai ficar pequeno, porque o tecido não vai esticar. Então se você vai produzir muitos moldes, eu já tenho muitos moldes, é bom indicar, que às vezes você vai ter o mesmo modelo para malha ou tecido. Se você não indica, você pode acabar trocando os tecidos e tendo um prejuízo. Agora eu vou mostrar a parte das costas da saia, a parte traseira, porque tem outras informações. Aqui tem a indicação do fio, que é o próprio formato da parte das costas. Saia midi, eu repito o nome. Se a modelagem tiver 20 peças, você vai escrever nas 20 peças, saia midi, para você saber que faz parte do mesmo kit. E você vai escrever o tamanho novamente, se refere a costas ou frente, e quantas vezes você vai cortar. Aqui, como a saia tem um recorte traseiro para fazer uma abertura, para dar movimento, ela tem 2 pedaços, então eu preciso de 2 partes das costas para formar uma saia.
escrevi cortar 2 vezes. Indico o fio novamente para saber como eu vou posicionar essa peça. Normalmente tem a linha e tem uma setinha que a pessoa entende para qual sentido ela vai colocar a modelagem. Aqui eu já fiz uma indicação de aumentos no caso de mudar os manequins, mas isso é opcional, você também pode ter um molde para cada tamanho. E os tecidos, no caso desse molde eu posso cortar em couro ecológico, suede, montaria, fit crepe, viscolaicra, malha ribe. Então eu já coloquei aqui um panorama dos tecidos que eu pretendo utilizar com essa modelagem. Então era isso que eu queria explicar nessa parte do vídeo, e para que qualquer pessoa que precise manipular esse molde entenda como ela vai fazer o corte dela.